É melhor apertarem os cintos. Uma tripulação experiente Não se preocupe. A equipe era muito experiente. Tempo. força um avião comercial ao limite. Temos que aumentar a velocidade. É um ambiente muito desafiador. Agora tire as mãos. Eles irão longe. Eles queriam fazer uns 360. Está arfando o tempo todo. Isso parece certo para vocês? E colocarão o avião em um caminho de voo mortal? Maldição! Os investigadores enfrentam um mistério assustador. Por que a proteção de stall não funcionou? Por que um dos aviões mais avançados do mundo caiu do céu? E como podem evitar que aconteça novamente? Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Teste mortal. Aeroporto de Perpignan, no sul da França. 27 de novembro de 2008. Engenheiros da Air New Zealand se preparam para um voo pouco comum. Senhores, boa tarde. Encontraram algum problema no voo simulado? Eles passaram as últimas 3 semanas fazendo uma verificação de manutenção completa no A320. Está tudo certo. Você não terá problemas. Agora, o comandante Norbert Keppel irá testar os sistemas automáticos no ar. Parece que agora é minha vez. A Excel Airways Germany havia alugado o A320 da Air New Zealand. Mas uma nova pintura exibe as cores do dono. Só tem mais um passo antes de a Excel devolver o avião. É melhor apertarem os cintos. A cabine está liberada. Antes de a Excel Airways devolver o avião para a Air New Zealand, ela deve demonstrar que o avião está em perfeita ordem. É bem parecido com devolver um carro ao final de um aluguel. Quando a agência pegará o carro, fará a manutenção, se certificará de que não sofreu acidente, que não sofreu qualquer abuso e que os sistemas funcionam de acordo. Triplo 8 Tango, de quantos minutos precisa? O comandante Keppel da Excel Airways Germany pilotará o avião. 2 minutos. O colega dele, o copiloto Theodor Ketzer, ajudará a monitorar os instrumentos. Estaremos prontos em 2 minutos. Também a bordo está o comandante Brian Horrell, da Air New Zealand. Ele guiará os pilotos por uma série de 35 testes em voo que formam o que é conhecido como voo de aceitação. Um voo de aceitação é um voo no qual uma tripulação, principalmente uma tripulação treinada, exercitará todos os sistemas do avião, incluindo os sistemas alternativos. Muito bem, Triplo 8 Tango, decolagem é 3 de novembro. 3 de novembro, você tem isso? Tenho, 3 de novembro. O diretor de testes e os pilotos analisam o plano de teste e concordam passo a passo com o que vão fazer. É um período muito intenso de tempo, porque você tem muito a fazer em um período curto de tempo. Triplo 8 Tango, liberado para a pista de decolagem 33. Liberado para a pista de decolagem 33. Muito bem, senhores. Iniciar procedimento. Não há passageiros regulares neste tipo de voo. Mas 3 engenheiros e um executivo da aviação da New Zealand estão também no voo. Quando o teste terminar, eles permanecerão a bordo e voltarão de avião para casa. Eles estão prestes a herdar a responsabilidade de manutenção pela aeronave. Então, ter engenheiros tão perto do avião por um período de tempo tão extenso é um bom negócio. É bom para a segurança. É assim que deve ser feito. Para a Air New Zealand, um voo de aceitação bem-sucedido é fundamental para colocar esse A320 de volta ao voo comercial o mais breve possível. V1. Decolar. O Airbus A320 é um dos aviões de passageiros mais automatizados do mundo.
Seus sistemas de computador avançados controlam a maior parte do voo, reduzindo a possibilidade de erro do piloto. É diferente de muitos aviões convencionais pilotados através de um computador. Mas as características de manejo do avião são muito boas. O primeiro teste Aumentar a velocidade. verifica o sistema que recolhe o trem de pouso. Tempo. Eles têm de se certificar de que o trem de pouso volta para o lugar no tempo específico. $14 segundos é bom. 888 Tango, bonjour. Suba para nível 180. Um novo controlador em Bordeaux assume o comando quando o voo 888 deixa o espaço aéreo de Perpignan. Ou em ascensão nível 180. O plano de voo requer uma viagem de 2 horas e meia até a costa oeste da França, antes de voltar para Perpignan. A rota deveria oferecer uma oportunidade para testar quase todos os sistemas. Precisa de algo de nós durante a subida? Aqui só diz para subir para o nível de voo 310 e ângulo de banco para 33. Verifique se o ângulo de banco se mantém e se recua quando passar de 33. Horrell pede que os pilotos inclinem lateralmente o avião em uma volta acentuada. Ok. O capitão precisa de permissão para sair tanto do curso. Vou falar com eles. 888 Tango. Só para informação, podemos fazer um ou dois 360S? Somos um voo de aceitação. Seria ótimo se nos desse um espaço aéreo para realizar alguns procedimentos. O controlador não acha seguro. Não podemos permitir voos testes no tráfego aéreo geral. Não fazemos esse tipo de voo, senhor. Ok. Então, o voo foi solicitado dessa maneira. O espaço aéreo europeu tem muitos aviões voando em várias direções. Quando há tráfego conflitante em torno deles, então o controlador de tráfego aéreo não tem escolha a não ser negar a solicitação. O comandante Keppel não discute. Então, não se preocupe. Voltaremos para Perpignan. Há provavelmente um nível mínimo de aborrecimento, mas pilotos profissionais são adaptáveis por natureza. E então vamos nos adaptar e fazer isso mais tarde. 888 Tango, voo de pouso nível 310 e conversão à direita. Conversão à direita de volta, 888 Tango. O Airbus faz um retorno a leste de Bordeaux e volta para Perpignan. 20 minutos depois, o controle de tráfego aéreo de Perpignan tem o voo 888 de volta ao radar. Mas quando o avião começa o procedimento de pouso, o comandante começa a perder o controle. Está arfando o tempo todo. O avião levanta abruptamente. Isso parece certo para vocês? Manche à frente. O comandante acelera e empurra o manche à frente para trazer o nariz para baixo, mas não funciona. O manche lateral do comandante vai para frente. É um esforço claro para tentar baixar o nariz. E, creio, ele não entende por que o avião não responde ao aplicar toda a potência. Acionar flaps. Acionar os flaps reduz a resistência e deveria ajudá-los a recuperar o controle. Mas não adianta. O avião está mergulhando em direção ao mar. Meu Deus! Meu Deus! Maldição! Triplo 8 Tango, contatar torre. 888 Tango, contatar torre. Tem uma emergência. Equipes de busca e resgate correm para a última localização conhecida do voo 888, mas não há qualquer sinal de sobreviventes. Essa é uma notícia difícil e devastadora para os familiares de todos os envolvidos no mundo todo. A busca continua noite adentro.
Investigadores interrogam testemunhas ao longo da costa sobre os últimos momentos do voo. Eu vi o avião me sobrevoando. De repente, ele mergulhou. Esse é o mapa com o qual trabalharemos. Investigadores franceses de acidentes aéreos da BEA são responsáveis por descobrir o que saiu errado. Caiu bem aqui. Sébastien Davy lidera a investigação. A primeira fase da operação de busca no mar foi encontrar exatamente onde estavam os destroços. Davy e equipe estão sob enorme pressão. Quero que mobilize todos os recursos. O A320 é um dos aviões de passageiros mais populares da indústria. Um grande número desse tipo de aeronave voa pelo mundo todo. É também o primeiro avião de passageiros a usar controles computadorizados avançados. Com o A320, o piloto automático pilota o avião a maior parte do tempo. Se houver um problema com os computadores de voo, muito mais vidas poderiam estar em risco. Investigadores têm de achar a causa do acidente rapidamente, antes que aconteça novamente. Ninguém sobreviveu ao acidente do voo 888 da XL Airways. Familiares angustiados chegam à França para resgatar os corpos dos entes queridos. Eu não esperava ficar viúva aos 34 anos. Dessa maneira. Executivos da Air New Zealand também estão no local. Meu compromisso com as famílias é ficar aqui até levarmos nossos rapazes para casa ou determinarmos que não será possível. Mas o que é um voo de aceitação? A natureza incomum do voo é um desafio extra aos investigadores. Não tínhamos nenhuma referência para aquele tipo de voo. Não havia um sistema definido. É provável que ninguém jamais saiba o que a tripulação estava fazendo, a menos que encontrem os registros de voo do avião. Temos de mandar mergulhadores para achar o avião. Mas o mau tempo torna praticamente impossível que os mergulhadores localizem os destroços. Com a previsão do tempo piorando, as equipes de busca e resgate enfatizaram pessoalmente a urgência real por trás dos esforços de localizar os 2 registros de voo. Ian Torres lidera os esforços de resgate. Na maior parte do tempo, o vento forte aumentava as ondas na superfície, o que piorava a visibilidade no fundo, que era de 50 centímetros ao metro. As equipes de busca recorreram ao sonar para caçar destroços do avião no fundo do mar. Foi possível graças a um caça-minas da Marinha. Ao usar o sonar, fomos capazes de identificar as peças maiores dos destroços. Mas achar os destroços é apenas parte da batalha. Levá-los à superfície levará mais tempo. Estava subindo desse jeito quando viu? Os investigadores pedem às testemunhas que descrevam a movimentação do avião. Algumas delas relataram um padrão de voo pouco comum. Testemunhas dizem que ele estava subindo aqui e que estava descendo aqui. Bem aqui parece que perderam o controle do avião. Esses depoimentos foram muito importantes para o início da investigação. Os investigadores imaginam se os pilotos perderam o controle ao tentar um teste de voo arriscado. Eles perguntam aos controladores o que sabem. Eles queriam fazer uns 360. Somos um voo de aceitação. Seria ótimo se nos desse um espaço aéreo para fazer alguns procedimentos. Respondi nem pensar. Eles descobrem que os pilotos pediram permissão para realizar alguns testes, mas que o controlador não autorizou. Não fazemos esse tipo de voo, senhor. Não se preocupe. Voltaremos para Perpignan. Se o teste foi cancelado, deve haver outra explicação para a trajetória incomum. Três dias após o acidente, um avanço importante. A equipe de recuperação encontra as caixas pretas.
Os gravadores de dados de voo e de voz na cabine podem ter as respostas que os investigadores precisam. Simples e fácil. Joan Condet é investigador do BEA. Os gravadores foram recuperados rapidamente, o que nos fez achar que conseguiríamos recuperar os dados nos gravadores com a mesma rapidez. As caixas estão molhadas com água do mar. Os cartões de memória devem ser secados antes que os dados possam ser recuperados. Abrimos, retiramos as várias camadas de proteção que envolvem o cartão de memória. E assim que o cartão foi extraído, nós o secamos e depois lemos. Mas dessa vez não funcionou. Erro de download. Que droga! Ainda tem um pouco de umidade. Não conseguimos recuperar os dados. E temos um laboratório destinado para isso. Então foi muito frustrante. Os investigadores suspeitavam que pudesse haver umidade dentro da parte eletrônica. Desesperados para saber o que os pilotos do voo 888 fizeram, eles levam as caixas para o fabricante norte-americano. A Honeywell tem equipamentos especiais para a leitura dos cartões. Essa me pareceu a maneira mais rápida de recuperar os dados. Enquanto esperam notícias dos dados, investigadores se voltam para os destroços recuperados do fundo do mar. Eles focam em peças dos motores. Se os motores falharam, isso poderia explicar a queda do avião que caiu em um mergulho fatal. Palhetas tortas das turbinas do motor podem dar uma pista importante. Podíamos ver um dano grande dentro das turbinas, e isso sugere que os motores estavam em velocidade significativa de rotação no momento do impacto. O tipo de dano diz aos investigadores que os motores estavam funcionando corretamente quando o avião atingiu a água. Sem sinal de problemas aqui. Os engenheiros trabalharam nisso por 3 semanas. Os investigadores estudam os registros de manutenção do A320. Veja se conseguimos achar alguma coisa. Eles sabem que os engenheiros passaram 3 semanas preparando o avião para a volta à frota da Air New Zealand. Se a aeronave teve um problema mecânico ou defeito, deveria haver um registro disso no arquivo. Mas não havia nada que sequer sugerisse um problema com o avião. Alguém? Alguma coisa? Nada? Eles estavam tranquilos com o fato de o avião estar seguro não só para voar, mas em condições que atendiam às obrigações contratuais. Os investigadores ainda não têm ideia do que derrubou o voo 888. Então, conseguir os dados da caixa preta é mais importante do que nunca. Foi uma frustração enorme. Estávamos certos de que os registros de voo nos ajudariam a entender o que aconteceu, mas tivemos que esperar. 6 semanas após o acidente, os gravadores de voo ensopados foram reparados e os investigadores podem finalmente ouvir as conversas capturadas na cabine. Somos um voo de aceitação. Seria ótimo se nos dessem espaço aéreo para realizar alguns procedimentos. O que ouvem confirma que o controlador não deu permissão para a tripulação realizar qualquer teste. Não permitimos voos teste no tráfego aéreo geral. Não podemos fazer esse tipo de voo, senhor. Então eles ouvem algo perturbador. Não fizemos um VHF-3 ainda, fizemos? Temos que testar. Apesar da recusa do controlador, a tripulação continua a testar o avião. Muito bem, podemos fazer o VHF-3. Sim. Pare. Volte aí. Os investigadores ouvem e anotam os testes que a tripulação realizou. Muito bem, podemos fazer o VHF-3. Sistemas de navegação 2. O fato de o controlador da ATC não permitir que a tripulação realizasse o 360 levou a uma situação onde a tripulação teve de improvisar para poder seguir o programa de voo. 888 Tango, voo de pouso, nível 310 e conversão à direita. Conversão à direita na descida, 888 Tango. A tripulação acha um meio de encaixar alguns testes enquanto voam de volta para Perpignan.
Muito bem, está bom. Durante a volta, vamos passar para 33 e depois para 45. Uma conversão à direita dá ao comandante a chance de testar o sistema que evita que o avião faça uma inclinação acentuada. Agora tire as mãos. E então ele espera que o computador de voo nivele o avião. Isso, vá lá. Está tudo bem. Teste de ângulo do banco 7. Os testes estão fora de ordem, eles estão improvisando. Nesse momento, reconheceram que não iam terminar todo o plano de teste. Então, o que podemos fazer para maximizar o tempo que ainda temos? Temos que aumentar a velocidade. Eles seguiram o programa de voo, levando em consideração oportunidades que foram apresentadas a eles. Quer ouvir o aviso de aceleração? Muitos dos testes ativam os sistemas de segurança do avião e disparam alarmes na cabine. Pronto, pode cancelar o aviso se quiser. Excesso de velocidade, 8. A tripulação consegue completar os 12 testes em apenas meia hora. É uma tripulação atarefada. Um voo de aceitação é muito agradável do ponto de vista do piloto, mas é muito desafiador, pois você faz muitas coisas com o avião. Conforme o avião desce abaixo das nuvens, a tripulação vê uma oportunidade de fazer outro teste. Então, o que você quer? Temos que ir mais devagar com a recuperação. O teste requer que o avião diminua abaixo da velocidade normal para que as proteções automatizadas sejam ativadas e assim gravar o que fazem. Quando o Airbus diminui demais a velocidade, o computador do controle de voo deve automaticamente aumentar a velocidade para evitar que o avião perca a sustentação. Bem abaixo das nuvens. Não se deve diminuir as condições de voo em altitudes muito baixas. Esses são procedimentos que só devem ser feitos a 10 mil pés, pois se der algo errado, é preciso espaço para manobrar e resolver o problema. Diminua o motor. Ajuste a inclinação. Flaps acionados. O comandante reduz a velocidade e espera que as proteções automáticas acionem. Mas desta vez, nada acontece. De repente, o teste dá terrivelmente errado. Está arfando o tempo todo. Por que a proteção de stall não acionou? Por que o avião não responde? O que temos que fazer? Há algo mais errado? É um processo diagnóstico que você não tem muito tempo de fazer. Então, a grande pergunta que continua a voltar é: por que o avião não está me respondendo como sempre o fez? O sistema de proteção automatizado do Airbus já provou ser importantíssimo em outros voos. Em 2009, pouco após a decolagem de Nova York, um bando de gansos desativou os dois motores de um US Airways A320. Enquanto o piloto Sully Sullenberger se prepara para pousar o avião no Rio Hudson, o computador ajusta automaticamente o ângulo do avião no vento, o ângulo de ataque. Evitando que ele perca a velocidade e salvando a vida de todos a bordo. Os investigadores querem saber se a queda do voo 888 revelou um defeito oculto em uma das redes de segurança eletrônica mais famosas do mundo. Um defeito que coloca a vida de milhares de passageiros em risco todos os dias. Tivemos de entender as condições que poderiam ter levado a essa situação. Conforme a investigação do acidente do voo 888 continua, o BEA fica sabendo de outra tragédia da aviação. Um Airbus A330 da Air France caiu na costa brasileira, matando todas as 228 pessoas a bordo. Sebastián Davy perde alguns de seus melhores investigadores que são transferidos para trabalhar no acidente da Air France.
A equipe que tínhamos no início da investigação teve de se dividir em duas investigações. Então, isso dificulta mais a condução da investigação. Senhor Davi, tem o ângulo de ataque dos dados do sensor. Obrigado. Os investigadores esperam que os registros dos dados do voo 888 da XL Airways finalmente expliquem o que deu errado nos céus de Perpignan, na França. Informações de um conjunto de sensores não aparecem. Isso é estranho. Na metade do voo, 2 sensores críticos falharam exatamente ao mesmo tempo. Sabemos que estavam descendo aqui, mas os sensores ainda mostram uma subida. Sensores do ângulo de ataque agem feito pequenos cataventos na parte externa do avião. Durante o voo, eles pivotam. O movimento deles ajuda o computador de voo a monitorar a posição do avião para que possa ajustar automaticamente os sistemas de voo e manter a altitude. Isso é algo que o avião calcula continuamente, e eles são mais importantes para avisar aos pilotos de um stall iminente. Se os sensores ficaram presos em uma posição quando falharam, isso explicaria o motivo de o computador não ter detectado o ângulo perigoso do avião. Temos de ver esses sensores. Mas os sensores ainda estão no fundo do mar. Toda a polícia francesa foi mobilizada pela busca. Deixamos claro que isso era absolutamente crítico para a nossa investigação. Os destroços estão tão no fundo que os mergulhadores devem trabalhar em turnos para evitar males ou doenças da descompressão. Mergulhar a 40 metros começa a se tornar o que chamamos de mergulho em profundidade. Então, um mergulhador só deve ficar exposto por um período curto de tempo, porque estamos lidando com o ar comprimido. Os investigadores têm sorte. Após 2 dias de busca, mergulhadores conseguem recuperar os 2 sensores. Um ainda estava preso a uma parte da fuselagem. Um segundo estava isolado no fundo. Os investigadores testam um mecanismo que permite que os sensores se movimentem. Alguma coisa? Está funcionando perfeitamente. Era muito difícil imaginar um problema técnico comum que levasse ao bloqueio de 2 sensores de ângulo de ataque ao mesmo tempo, nos mesmos valores. Parece não haver meio de explicar a falha dos sensores. Algo os emperrou. Quero ver os dados do gravador de voo. Davi volta para os dados do voo e procura por algo que possa explicar o motivo de ambos sensores falharem exatamente ao mesmo tempo. Nunca ouvi falar de falhas simultâneas do ângulo de ataque. Davi representa altitudes e temperaturas de ar correspondentes durante o voo. -50 negativos a 32 mil pés. Em altitudes elevadas, o ar fora do avião é extremamente frio. Isso dá uma ideia a ele. Os sensores podem congelar? Se houver gelo no mecanismo do sensor, ele pode congelar no lugar. A teoria explicaria o motivo de ambos terem emperrado ao mesmo tempo, Estarfando o tempo todo. enviando dados errados ao computador sobre o ângulo de ataque para o resto do voo. Me está arfando. Com os 2 sensores do ângulo de ataque congelados, os computadores do controle de voo não teriam os dados informando que você está atingindo um ângulo de ataque crítico. Os investigadores imaginam se água da chuva de uma tempestade forte inundou os sensores e os congelou. Investigamos as condições meteorológicas durante a viagem para descobrirmos se isso poderia ter levado ao emperramento dos sensores do ângulo de ataque. É um beco sem saída. O clima estava bom nesse dia. O avião não passou por mau tempo. Se entrou água nos sensores, aconteceu em solo, não no ar. Mas o sensor avançado é projetado para manter a água da chuva de fora. Então, teria de entrar água até aqui.
Para entrar e congelar, a água teria antes de viajar por um canal longo e sinuoso. Parece que a água não teve nada a ver com a falha. A ponta de um dos sensores oferece outra pista intrigante. Está coberta com várias camadas de tinta. Isto deveria estar áspero. O que mais os pintores fizeram? Os investigadores visitam o hangar onde o avião passou 3 semanas sendo reparado. Descobriram que o trabalho incluiu a pintura no avião, substituindo as cores da XL Airways pelas da frota da Air New Zealand. Isso levou a investigar as operações de pintura, pois os sensores do ângulo de ataque precisam de proteções específicas. O procedimento direciona pintores a cobrir os sensores para que não sejam obstruídos com tinta. Quando os aviões são pintados, é o mesmo com o nosso carro. Certos itens devem receber proteções muito especiais. Com seu carro, você cobre os faróis porque não quer pintá-los. É uma analogia bem simples, mas de um jeito mais complexo, o mesmo é verdade com aviões. Os investigadores consideram a possibilidade de que os sensores tenham apresentado falhas devido a uma pintura mal feita. A essa altura, a investigação focou em descobrir se havia alguma possibilidade de a tinta ter aderido e criado um bloqueio que impediu a rotação da pá. Eles examinam novamente os dados dos sensores do ângulo de ataque no gravador de voo. Se a tinta estivesse interferindo nos sensores, teria causado problemas durante todo o voo. Voo em ascensão nível 180. Mas os dados mostram claramente que os sensores não falharam até 22 minutos após a decolagem. Precisa de algo de nós enquanto subimos? Os gravadores mostraram que o sensor estava funcionando no início do voo. Temos de dar uma olhada nesses sensores. Os investigadores concluíram que a tinta não foi o problema. Tem de haver outra explicação para a falha. Eles notam algo mais nos registros de manutenção. O avião precisou de limpeza extra depois que a pintura foi feita. Um pouco de pó cobria a parte de cima da aeronave. O pessoal da manutenção teve de retirar esse pó. Conte-me exatamente como limpou o avião. Normalmente, o pessoal da manutenção usa um pano limpo para retirar qualquer pó. Mas desta vez, eles enxaguaram o avião com uma mangueira. A pintura tinha sofrido um certo atraso. Enxaguar o avião era mais rápido do que usar um pano limpo para retirar o pó. Lavar os sensores descobertos com uma mangueira de alta pressão explicaria como a água entrou tão profundamente. Mas os investigadores precisam de provas. Eles montam um sensor em um aparelho de teste e recriam o procedimento de limpeza. Muito bem, comece. Sabíamos que o avião tinha sido lavado com uma mangueira de incêndio conectada no encanamento central. Então, conseguimos os detalhes da pressão e o fluxo da água. Muito bem, pode desligar. Muito bem, vamos levar para o laboratório. A seguir, colocam o sensor em um freezer e reproduzem as temperaturas de ar frio encontradas a 32 mil pés. Foi um volume enorme de água que se solidificou. Acho que temos muito gelo. Não sai do lugar. Os resultados do laboratório parecem confirmar o palpite dos investigadores. Gelo dentro dos sensores podem tê-los congelado no lugar. Mas há um teste final que precisam fazer para terem certeza absoluta. Realizamos um voo teste para checar qual poderia ser a temperatura dentro dos sensores do ângulo de ataque. Essa foi a primeira vez que tal teste foi conduzido, porque ninguém sabia qual poderia ser a temperatura dentro do sensor de um ângulo de ataque.
Eles inundaram os sensores de um A320 com água e recriaram o voo 888. A baixas altitudes, os sensores funcionam perfeitamente. Até agora, tudo bem. Quando o avião atinge 32 mil pés, a temperatura dentro do sensor cai abaixo de zero. Aí está. Os sensores não se movimentam. A água no interior congela e os sensores param de funcionar. Muito bem. Pode trazê-los de volta. O resultado explica por que o computador de voo não evitou que o avião perdesse velocidade durante o teste de baixa velocidade. Diminua a velocidade. Ajuste a inclinação. Flaps acionados. Com os sensores congelados, o computador não pôde calcular o verdadeiro ângulo de ataque. Os computadores do controle de voo só podem responder a dados e entradas que recebem. Nesse caso, os dados dos dois ângulos de ataque foram simultaneamente ruins. E o computador do controle de voo não tem como saber disso. Está arfando o tempo todo. Está arfando. Como as pás do ângulo de ataque não podiam se movimentar, não podiam então ativar as proteções de baixa velocidade que a tripulação esperava. Os sistemas de segurança automatizados do avião estão paralisados. Mas há outro mistério. Aumente a velocidade. Pouco antes do acidente, o comandante tenta sair do problema. O último nível de proteção, por assim dizer, é a tripulação. O comandante Keppel aumenta a força enquanto empurra o manche para frente para baixar o nariz. É uma manobra clássica para evitar que o avião perca velocidade. Mas isso não funciona. O avião continua a arfar até perder altura e cair. Tentaram baixar o nariz com o manche, mas os esforços não foram suficientes. Maldição! Os investigadores precisam descobrir o motivo. Uma simulação por computador ajuda os investigadores a analisar a verificação final do voo 888, o teste de baixa velocidade. Muito bem, diminua a velocidade. Ajuste a inclinação. Flaps acionados. Muito bem. Vamos lá. O comandante Keppel desacelera propositalmente o avião para o teste. Mas o computador deixa a velocidade cair demais, abaixo do mínimo necessário para manter o avião em voo. Deixaram a velocidade aérea cair para 100 nós. Notamos o quanto a velocidade aérea estava caindo. Faça uma pausa. Investigadores notam um aviso no painel da cabine momentos antes do acidente. Usar compensador de profundor manual. O que é isso? Eles descobrem que o aviso deveria alertar os pilotos de que o computador de voo não está mais ajudando a pilotar o avião. Foi trocado para modo manual total. Você recebe uma mensagem vermelho que aparece no meio da tela de voo primário informando para usar o compensador de profundor manual. A mensagem em inglês é Use Man Pit Trim. O aviso aparece quando o computador do avião recebe informações conflitantes. Os sensores congelados informam ao computador que o avião está voando na altitude, enquanto outros sensores a bordo repetem a posição de nariz para cima. Quando o avião começa a receber dados que ele não sabe como responder, ele diz, tudo bem, há algo errado, não sabemos o que é. Os pilotos devem descobrir o que é. O avião deu controle aos pilotos bem aqui. Parece que a tripulação do voo 888 não viu ou não entendeu o aviso enviado pelo computador. Aumente a velocidade. O piloto usa o manche para tentar baixar o nariz. No modo manual, só isso não basta. A tripulação também precisa ajustar o compensador para uma mudança de inclinação mais drástica. O sistema de ângulo de voo é desativado e os pilotos devem fazer isso manualmente. Mas não o fazem. Agora os pilotos se encontram em uma situação muito difícil. O avião não está acelerando, o nariz está subindo. É muito difícil fazê-lo baixar. E eles estão em uma altitude baixa. Os dois membros da tripulação tentaram de tudo para restabelecer e assumir o controle da aeronave, mas eles não entenderam toda a situação. Os investigadores checam as qualificações dos pilotos. Talvez um treinamento fraco explique a falha em responder adequadamente aos avisos da cabine.
O comandante que pilotava o avião era o chefe da divisão de operações da empresa aérea. O copiloto era também bastante experiente na função. E o comandante que estava sentado no banco de observação também era um comandante muito experiente. Está tudo ótimo. As fichas deles são impecáveis. E assim a equipe era muito experiente. Os investigadores precisam saber o motivo de uma tripulação tão experiente ter falhado em agir rapidamente enquanto o avião corria perigo. Eles suspeitam que um motivo possa ser a natureza rara deste voo. Um voo de aceitação destinado a testar os limites do avião. Muito bem, durante a volta vamos passar para 33 e depois 45. Ok. O avião é testado o tempo todo. Agora tire as mãos. A automação corrige o problema. Isso. Vá lá. Está tudo bem. Até mesmo quando ouvem alarmes, eles não se preocupam. Temos que aumentar a velocidade. Quer ouvir o aviso de aumento de velocidade? Eles esperam que o avião corrija o problema. Pronto. Pode cancelar o aviso se quiser. Eles confiaram demais no avião. A tripulação permitiu que a velocidade diminuísse tanto porque estavam muito confiantes no bom funcionamento da aeronave. Infelizmente, neste caso, eles deixaram chegar ao ponto em que o avião começou a cair de verdade. Aumente a velocidade. E eles entraram em uma situação de recuperação de stall sem muita altitude para trabalhar. Acionar flaps, acionar flaps. Com o avião em um stall catastrófico, os 7 homens a bordo do voo 888 estavam condenados. Meu Deus! Meu Deus! Nossa marcha rumo à automação está longe de terminar. E é conveniente. Na geração anterior, primeiro se aprendia a pilotar um avião e depois se aprendia a manejar a automação. Nos aviões das gerações posteriores, aprende-se a automação como parte integrante. Mas a ligação entre pilotos e automação tem de ser aperfeiçoada. O relatório oficial do acidente destaca vários fatores que contribuíram, incluindo os procedimentos de lavagem do avião e a decisão de realizar verificações de voo em baixa altitude. Temos que ir devagar com a recuperação. O relatório também exige regras mais claras para administrar voos de aceitação e mais treinamento para a recuperação de stall. Isso levou o BEA a recomendar treinamento para que os pilotos sejam capazes de se recuperar de condições de stall. Treinamento aperfeiçoado para eventos com perda de controle é algo que todos os pilotos necessitam. Perda de controle é a causa principal de fatalidades em todos os aspectos da aviação. Então, essa é uma área em que precisamos focar para melhorar os registros de segurança. Senhores, boa tarde. Os voos de teste de aceitação vão continuar. Voos de verificação de manutenção são uma parte necessária da aviação. É melhor apertarem os cintos. Então temos de pegar essas lições e aprendê-las bem, porque faremos esses voos novamente.